Fala, lendários! Tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Kerr, escritor do livro A Lenda de Sáuria e criador do mundo de Bervênia. Nesse vídeo nós vamos dar continuidade às impressões que eu tive do livro 1984, de George Orwell. Mas antes de começar, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, deixe seu like, compartilha. Sem mais delongas, vamos lá, roda a vinheta. Então, pessoal, para dar uma resumida no que a gente falou no primeiro vídeo, o personagem central é o Winston, né? Ele serve ao partido exterior, ele vive ali num sistema de um regime totalitário, né? Controlado pelo grande irmão. Tem um mecanismo de controle muito rígido sobre qualquer tipo de atitude das pessoas, onde até mesmo o pensamento é um crime, né? Que eles chamam ali no livro de crime pensar. Esse controle ele acaba sendo feito através das teletelas, né, que são telas que podem não só transmitir as informações do partido, mas também podem observar o que cada pessoa está fazendo. E essas telas elas não têm como ser ligadas ou desligadas pelos membros do partido exterior, né? No livro a gente vai ver que eles têm três classes onde eles dividem a população. Tem o partido interior, tem o partido exterior e tem o que eles chamam de proletas, né? Então, agora a gente já deu uma avançada na leitura. Eu vou colocar aqui em cima para vocês a porcentagem que a gente está acompanhando ali pelo Scoob, e nós vamos dar sequência aqui às nossas impressões do livro. O livro ele segue com uma leitura muito fluida, está muito gostoso de ler, né? Consegui avançar bem na leitura dele, e é um livro que prende, e mais uma vez eu recomendo para quem ainda não leu que leia. Bom, o Winston ele trabalha no ministério, né, do partido, e a função principal dele é reescrever notícias contando de uma forma fictícia, né? Então eles acabam reescrevendo o passado e com isso eles conseguem mudar o futuro. Só que notando que aquilo não é uma coisa boa, o Winston ele começa a ficar um pouco revoltado com aquilo e procurar alguma forma de conhecer de fato o que tinha acontecido no passado, ainda que seja difícil para ele aceitar que não seja uma verdade por conta do duplo pensar, né? Mas ele começa a ir em busca disso. A primeira atitude que ele toma é procurar alguém mais idoso, né? Ele vai atrás de um senhor andando pelas ruas ali onde ficam os proletas, que os proletas são como eles são considerados no livro como pessoas de baixo intelecto, que não precisam de muita coisa e são facilmente manipuláveis, uma espécie de massa de manobra, né? Então, ali andando pelas ruas dos proletas, que já para o Winston um ato bastante perigoso, porque ele ser visto por alguém do partido numa situação dessa, ele poderia ser denunciado, né, por estar tendo algum tipo de atitude suspeita. Então, ele, mesmo assim, ele vai e, vendo um senhor entrando num bar, ele entra no bar e começa a tentar tirar algumas informações daquele senhor, mas acaba que a tentativa dele é em vão, ele não consegue extrair nada, além de poucas lembranças meio deturpadas daquele senhor, né? Então, ele vai vagando, andando pela rua. Os estados ali, a Eurásia, Lestásia e Oceania, que são como eles são chamados no livro, eles estão sempre em guerra, mas uma hora um é aliado, outra hora o outro que virou aliado, e aí o passado, mesmo que um passado recente, é totalmente alterado. De uma hora para outra, o que estava contra passa a estar a favor e vice-versa. Eles apagam todas as informações como se nada daquilo tivesse acontecido e que o aliado fosse aquele mesmo de sempre. Então, eles vão a todo tempo alterando a história do passado, e com isso eles vão moldando o futuro, e as pessoas acabam acreditando devido às informações que recebem. Nessa tentativa dessa jornada aí do Winston de tentar conseguir informações do passado, ele um dia voltando para casa, ele acaba sem perceber indo direto para o local onde ele tinha comprado aquele primeiro bloquinho, onde ele começa a escrever ali um diário, e acabando criando uma prova contra ele mesmo, né? Que o fato dele criar esse diário e escrever já é um crime por si só.
Mas ele entra naquela loja e é uma loja de antiguidades, e tem um senhorzinho que trabalha ali, e aí ele começa a desenrolar, conversar com aquele senhor, e aquele senhor ele tem algumas memórias, ainda que vagas, de algumas canções antigas, das igrejas, das localizações geográficas ali de onde fica cada igreja, alguns versinhos e cantigas antigas, e isso vai despertando nele o interesse por continuar essa busca por mais informações. E ali nessa loja de antiguidades do Sr. Sherrington, ele começa a ver algumas coisas que ele nem sabia para que funcionavam, e o Sr. Sherrington convida ele a ir no andar de cima para ver onde era o local onde ele morava com a falecida esposa dele. E o Winston fica apaixonado pelo local, porque é um local cheio de coisas antigas, mas que tem uma privacidade, não tem a teletela para poder controlar eles, seria uma espécie de refúgio. Ele até pensa em alugar o local para ele poder pensar ali com tranquilidade, sem medo de ser observado, sem medo de que uma expressão facial sua pudesse ser notada ou por alguém ou por alguma teletela, né? Então, isso por um instante passa na cabeça dele, mas depois ele acaba se distanciando um pouco dessa ideia e volta para sua casa. Voltando para sua rotina natural e voltando ao trabalho, fazendo as alterações das notícias que ele tinha costume de fazer. Num determinado momento, ele observa uma garota que ele já tinha observado que ele não gosta muito desde o princípio, né? E ele começa a achar que essa garota está perseguindo ele e de alguma forma ela pode ser uma denunciante, alguém que pudesse denunciar ele que está perseguindo. Eles têm uma liga antissexo que as mulheres que participam dessa liga elas usam uma faixa para simbolizar isso. E ela é uma dessas pessoas. Então ele fica com um sentimento forte de que ela está perseguindo. Quando ele sai da loja do Sr. Sheridan, ele vê essa menina passando. No primeiro instinto, ele tem a ideia de que vai pegar uma pedra e dar na cabeça dela para poder acabar com ela e não correr risco de que ele seja denunciado. Mas ele acaba não fazendo isso e vai para casa. E aí o tempo vai passando, ele vai sempre observando, tomando cuidado com essa menina, porque ele tem medo de que ele, através de alguma expressão, alguma coisa que ele faça, alguma atitude, que dê motivo para ela fazer uma denúncia contra ele. Até que um dia ela está andando por um corredor e ele observa que ela está com o braço machucado, está com uma tipóia no braço. E à distância ele fica observando e em determinado momento ela tropeça, cai e dá um grito de dor. E ele vai para ajudar. No momento que ele vai para ajudar, ele percebe que na hora que ele dá a mão para ela, alguma coisa está ali na mão dele. Só que ele não pode pegar e olhar, porque tem teletelas observando ele, eles estavam dentro do partido, dentro do local de trabalho, que é um local muito vigiado. Então ele pega aquele papel, fica ansioso por saber o que poderia ser aquilo, se era uma ameaça, o que poderia ser, e ele vai até a sua estação de trabalho, deschava o papel ali, deixa junto com os outros papéis, mas não mexe no papel imediatamente, continua fazendo suas tarefas, mantendo sempre uma postura como se nada tivesse acontecendo, sem alterar sua expressão, até que em determinado momento ele olha o que tem no papel, e no papel está escrito assim: eu te amo. E isso revoluciona tudo na cabeça do Winston a partir daí do livro para frente. E aí no próximo vídeo a gente vai comentar o que acontece a partir daí entre ele e essa menina que a gente vai ver que se chama Júlia, né? E tudo que eles percorrem no caminho deles até onde eu li está sendo muito interessante e vale a pena a gente acompanhar a história agora, não só do Winston, mas do Winston e da Júlia. Espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só, tá? E até a próxima. Valeu!